Olá, sejam bem-vindos ao Contas e Contos, o podcast onde empreender e contar histórias viram bons negócios. Eu sou Eduardo Boora, contador e host desse podcast. Tenho aqui ao meu lado hoje Wagner Coelho, que é advogado, empresário, professor universitário e também host desse podcast. Wagner, seja bem-vindo a mais um episódio do Contas e Contos. Obrigado, Eduardo. Wagner, antes de apresentar a estrela da noite, vamos agradecer ao apoio da Aikavi Contabilidade. A Aikavi Contabilidade ela está no mercado contábil há mais de 47 anos e atende diversos segmentos de clientes, assim como prestadores de serviços, comércio e indústria. Se você quiser conhecer um pouquinho mais no Instagram, @Aikavi Contabilidade. E agora, vamos fazer as honras da casa, né, Wagner? Porra, e apresentar a estrela, né? Meu irmão. Sem palavras, né, para falar hoje a história dele, o que ele representa na minha vida. E é uma honra, né, encaixar a agenda dele hoje aqui com a gente e falar um pouquinho da brilhante história. Um irmão que é extremamente competente nas suas atribuições, né? Tem uma filha que chegou agora e é nosso xodó lá de casa. Seja bem-vindo, Felipe, ao nosso episódio do Contas e Contos. Primeiramente, obrigado, Eduardo. Irmão, Dudu, pode chamar de Dudu. Dudu, né? Obrigado, Wagner, né? Praticamente um podcast em família. Exatamente. O Wagner, meu primo aí de segundo grau, né? Dudu, sem palavras aí, obrigado mesmo pelo convite. E estarei hoje aqui presente para tentar bater um papo legal, né? Falar sobre empreendedorismo, que é o foco de vocês, né? Poder que essa nossa conversa talvez inspire outras pessoas, né? Que queiram, né, seguir caminho, como a gente também acaba acompanhando em outras conversas. Né? Ô Felipe, então já que tu és o médico veterinário aí do momento, né, Wagner? A gente pode falar, já que é irmão, pode falar, pode elogiar, né? Então, por que surgiu essa tua vontade, essa tua vocação com a medicina veterinária? Conta um pouquinho pra gente essa paixão. Então, é meio... Não sei se é vocação, mas muito me levou a gostar sempre da área de biológicas, né? E eu sempre tive a dúvida, quando jovem ali, quando estava para prestar o vestibular para algum curso superior, que fosse uma coisa mais direcionada à área da saúde. Então, fiquei em dúvida com relação à medicina, né? A medicina veterinária. E aí teve até a questão do colégio agrícola, que teve uma leve tendência do tratamento com os animais. Então eu vi dentro do colégio agrícola veterinários que acabavam exercendo a profissão e toda aquela função de cuidar da vida do animal, enfim, né, acabou me motivando a crescer nessa área, né, e escolher essa área, né. Então foi isso que acabou nos motivando a isso, né. E vou aproveitar o gancho do colégio agrícola, a gente já falou antes, né? Fui agriculino, não me formei agriculino, igual o Felipe. Mas a gente estava falando um pouco, né, do quanto isso auxiliou não só nessa tua ideia, né, talvez de direcionar um pouco, mas na vida, né, e enfrentar os problemas, né, o quanto o colégio agrícola com certeza, trouxe. né? Eu tenho vários colegas, Wagner, que, por exemplo, fizeram colégio agrícola e acabaram que não seguiram para o ramo da veterinária, uma área de zootecnia ligada, né, à área de técnico em agropecuária. Sim. Mas é uma escola para a vida, cara. Pô, assim seja, eu sempre falo, né? Eu era o filhinho mimado que comia peitinho de frango, e aí tu vai pro colégio agrícola, né? Vai lá pegar uma enxada, vai limpar uma vala, vai limpar uma baia de um, né? Enfim, tu aprende o valor da vida, né? Então, assim, a gente cria casca, né? Faz parte do processo aí pra gente criar casca e dar valor realmente às pequenas coisas. E conviver, né, com pessoas totalmente diferentes, né, de culturas diferentes, com que certeza. vêm do interior e, né, tu passa também a dar mais valor também para as pessoas. Perfeito. Esse ponto que você tocou foi... Realmente, a gente tinha convívio com muitas pessoas do Oeste, né, que tem uma cultura totalmente diferente da gente do litoral e... Com certeza. Era força de meme, né? Que a gente sofria e eles também, mas... O bullying... No final, bullying para lá, bullying para cá, verdade, chumbo trocado. Verdade. E até hoje, né, o quanto isso às vezes faz falta, né, nessa nova geração que está vindo, né, esse corpo, né, às vezes as pessoas não querem passar um trabalho, ver o Felipe, ver o Wagner, profissionais bem-sucedidos, mas não vê o quanto passaram, o quanto isso ajudou de fato a construir uma carreira, né, saber aprender bastante na dor, né. Eu me lembro, o Felipe, poxa, chegava cansado, né, sempre teve um biotípico mais forte ali.
abrindo vala, tudo. E nunca, se fosse meu pai, a gente nunca ia fazer isso, né? Mas no colégio agrícola ele era obrigado. Então, assim, com certeza essas dores fizeram ele dar valor a quem ele é e valorizar cada vez mais as coisas, né? E aí estudava de manhã, trabalhava à tarde e aí tinha que voltar para casa no outro dia de manhã começar tudo de novo. Correto, né? é. Então, Disciplina, cara, rotina, né? Trabalho, né? Assim, eu acho que o trabalho braçal, né? Cara, tudo que a gente vê de reflexo hoje, talvez que falta nessa geração, né, que não está disposto a fazer uma coisa simples, uma coisa operacional, talvez se eles passassem por uma experiência como essa, ou como o Exército, que, né, enfim, que pudesse formar um cidadão, né, de valor, com certeza estaria muita diferença. Né? Ô Felipe, e como é que foi essa tua entrada dentro da medicina veterinária, né? Passasse no vestibular lá para Lages, conta um pouquinho como foi estudar em Lages também, que é outra cultura, morar sozinho, de fato também, né? Como foi essa construção disso para ser quem o Felipe é hoje? Não, perfeito. Primeiro que eu quase nem fui veterinário, né? Porque eu estava no meu segundo vestibular, né, para Lages e por apenas uma questão que eu não zerei português, que eu não passei para veterinária, né? Então foi uma sorte, né, por não ter zerado português ali que acabou, né, tendo essa questão, mas essa trajetória com relação à entrada, né, que você fala, né, cara, assim, semana após semana ou semestre após semestre de curso, a gente acabava se apaixonando cada vez mais, né? Então, isso acabou nos motivando muito, assim, a ter um crescimento dentro do curso, né, do qual foi muito, assim, foi uma construção, né, um trabalho de construção dentro do curso, perdão. E até eu me lembro que no início tu queria sempre tratar com os grandes animais, né? Tu gostava de fazer cirurgia em cavalo, em vaca e tal. Veio do colégio agrícola. Veio do colégio agrícola. E aí depois essa paixão foi migrando, né? E o porquê disso? Que momento isso ocorreu? Foi dentro da graduação mesmo? Foi assim, ó, eu até a quinta fase da faculdade, todo o meu curso ele foi direcionado para a parte de grandes, né? Então, né, eu terminei a parte do colégio agrícola como técnico pecuária, muito vocacionado à parte de bovinocultura de corte, né? Então, gostava muito da indústria de carnes, né? Toda essa parte que ligava a qualidade da carne. E depois da quinta fase, eu fui ter a oportunidade de ser um residente interno dentro de uma clínica veterinária em Lages, né? Do professor Dr. Stolf, né? Do qual eu sou muito grato, foi um dos meus mentores, né? na trajetória de pequenos animais. E foi ali que a chave virou. Tá, então foi ali que, né, a paixão por pequenos animais a partir da metade do curso, né, que aí surgiu, né, que eu tive a oportunidade de ter essa sensibilidade maior com a cura, do tratamento, né, porque a parte de grandes animais na veterinária, ela tem a parte mais ligada à parte comercial, né, então você está ali para produzir um produto final, garantir qualidade de uma carne, né. Agora a parte de pequenos animais envolvida mais em você, né, tratar o animal, salvar o animal, né, o cuidado com a vida, do qual a parte de grandes acaba, né, não sendo tão humanizado assim. Isso, é muito mais humanizado, correto, isso mesmo. Né? Então, acabou que ali que a gente percebeu a importância realmente, né, de lidar com essa parte de pequenos animais. Né? Ô Felipe, e olhando lá atrás, né, porque eu vou fazer até essa analogia comigo. Quando a gente sai de uma faculdade, o Wagner também pode falar um pouco, a gente está formado, a gente pode exercer a nossa profissão, mas é difícil, né? Tu assumir um escritório de contabilidade, né? Eu tenho o meu pai ali que me auxiliou muito no início, mas eu abri um negócio, eu vi que eu não estava preparada para ser aquele empresário contábil, gestor, né? Aquele gestor, enfim. Como é que tu se via? Finalizei a faculdade, estava pronto para iniciar, já me sentia preparado. Quais foram aqueles tormentos no início? Cara, infelizmente a gente não tem nenhum direcionamento durante o curso de graduação à gestão. Então a gente é muito focado para a parte técnica, né? Isso é uma dor, talvez não só minha, da veterinária, e que a gente aprendeu errando. Né? Então, assim, ao longo desses talvez aí 15 anos como empresário solo, né? E dentro do quadro societário outras pessoas também, né, fazem parte, a gente teve muitos erros e acertos, né? E claro, eu tive sempre muita vantagem de ter a minha família como base de apoio, né? Então, muitas das dúvidas empresariais, de gestão, de recurso humano, de como lidar com gestão de pessoas, muitas coisas eu busquei com a minha família, né? E também, é claro, muito
muito também buscando conhecimento, né? Muito na questão autodidata, vendo experiência, né, com outros empresários, o network, muita conversa, né? O que ele aplicou, o que a gente pode aplicar, né? Então, isso fez parte da gestão, mas infelizmente o curso de graduação ele precisa ter uma coisa voltada realmente para a gestão, né? Né? Mas até tecnicamente já sentia preparado? Tecnicamente é uma construção, né? Então, assim, eu sou cirurgião, né? A gente está sempre no topo da curva, né? Então, até a gente ser construído, né? E ser um bom cirurgião depende muito de muitos procedimentos executados. Você viver muito aquilo, né? Repetir. Então, repetir. Cara, cirurgia, ele acaba sendo uma área que você tem que ter muita repetição. E aí você... Hoje, quando a gente entra numa cirurgia, a gente entra com um mapa de tudo aquilo que a gente já viveu, né? Então, é impressionante, né? Em questão de milissegundos, já... Opa, esse paciente é assim, numa experiência que a gente já teve... Vou tomar essa manobra e vou seguir por esse caminho. Então, assim, hoje a cirurgia, o caminho é a decisão na hora, né? Então, assim, isso vem com o tempo, né? E no topo da curva de aprendizado, né? Enfim. E olhando para trás, assim, algo da gestão que te chama a atenção, que tu pensa, puta, eu podia ter feito diferente, ou que mudaria talvez o rumo do meu negócio, se é que tu enxerga isso? Ou... Muita coisa, né? Hoje muita coisa, meu Deus do céu, né? Cara, isso é uma coisa, se a gente pudesse voltar no tempo com a cabeça que a gente tem hoje, seria o ponto-chave, né? Mas aquela coisa, a gente não se arrepende do que fez, mas assim, uma coisa que eu acho que eu fiz muito no começo é centralizar, né? Aquela dúvida de não confiar nas pessoas, né? De querer abraçar muitas atividades, né? Não se dedicar a uma área específica. Então hoje, né, tanto as duas empresas, né, que atendem a parte veterinária contam com dezenas de colaboradores, do qual eu pude eleger líderes internos, gerentes, que hoje, né, exercem funções específicas, né? E são pessoas da minha confiança. Então, se eu pudesse, assim, talvez que eu voltaria no passado, é delegar antes, né? Delegar, aprender a confiar nas pessoas, né? Porque aquela coisa, a gente acaba centralizando, porque às vezes que sabe que vai ficar bem feito, mas a gente sobrecarrega, aí não entrega com qualidade, não estuda, né? Então, assim, é mais descentralizar, né? Mas eu acho que isso também faz parte do processo, né? Porque quando você... É uma construção. Quando você só consegue muitas das vezes descentralizar quando tu conhece todo o processo. A partir do momento que tu conhece todo o processo, tu fica confortável em descentralizar. Porque também tu não tem mais tempo para abraçar outras coisas e você consegue descentralizar. Mas eu acho que essa dor aí eu também vivo bastante geral. Né? Acho que quem vai chegando num estágio. Faz parte do crescimento, né? Mas eu digo, principalmente o que eu vejo dentro da universidade, às vezes, que falta muito nos alunos, em geral, é uma visão sistêmica, né? Então, tu constrói, né? A gente construiu essa visão sistêmica de entender o todo e aí tu consegue delegar, porque tu entende o todo e tu sabe como os perfis vão se encaixando dentro desse todo, né? E isso tem grande importância, né? Isso que vocês falaram tem muito valor, né? Porque hoje, por exemplo, dentro de uma reunião de equipe, quando a gente vai corrigir alguma coisa ou vai resolver algum problema, ter passado por tudo é muito mais fácil. Diferença. Muito mais fácil. Hoje, assim, né? Hoje, né, em reunião que eu tenho alguns dos líderes ou gerentes, cara, ocorre uma demanda de um problema, a solução já está ali. Né? Porque aquilo já viveu, aquilo, né? Então, assim, com certeza isso ajuda bastante, né? Com certeza. Ô, Felipe, e uma curiosidade, algum bastidor que te marcou dentro de uma cirurgia, de fato, né? Algum atendimento, salvou um animal que tu achou que não entende? Vamos marcar outro podcast só para isso. Vamos marcar outro porque... Mas a situação que mais me foi inusitada não foi nem o atendimento veterinário, né? Por questões de ética eu não posso, né, falar, mas foi um advogado, né, que chegou num plantão de domingo, tá? Que estava com um presidiário no seu carro. Ele me pediu para eu tirar uma bala, né, do cara, porque se ele desse entrada no hospital com o cara ia ser preso, ou ter que justificar de onde ele levou aquele tiro, né? Isso foi a coisa talvez que mais me impactou. Vai ser editado essa porra, né? Não, é direto. Porque eu não sei se eu posso falar isso aqui. Pode? Pode, tá tudo certo. Isso aí não falou o nome.
Já faz. E aí, assim, isso foi mais que impactou, assim, do ponto de vista de atendimento, né? Agora, cara, de casos assim, cara, tem N, né? Então, assim, hoje, como a gente lida muito com casos complexos, né? Eu podia fazer só um podcast para falar de tumores graves, cara, assim, mas hoje a gente lida muito com a dor da pessoa, né? Então, hoje o cão, ele é um instrumento de afetividade, então a pessoa tem o cão como se fosse um filho, né? Então, a gente cuida do filho, né? Hoje é que nem a gente levar, por exemplo, a minha filha no pediatra, né? Então, hoje tem pessoas que encaram, né, o cão como se fosse realmente seu filho. Então, delegam aquele amor, aquela paixão, né? Então, quando uma pessoa vem até a clínica com um problema a resolver, uma doença, a gente se torna responsável pelo processo, né? Então, você, além de acolher aquela pessoa, né, você também tem que, né, acabar, né, dando os passos, né, para tentar recuperar aquele paciente, né? E como qualquer profissão, seja do Wagner, por exemplo, a do Dudu, a nossa profissão é de meio, né? A gente não pode nunca prometer o final, né? O resultado da tua área depende do juiz, da minha área depende, né, da saúde, daquele paciente indivíduo. Então, assim, é muito difícil, às vezes, as pessoas entenderem isso, né? Não é à toa que, se tudo fosse eterno, Steve Jobs, com todo o dinheiro, né, teria curado do câncer do pâncreas, enfim, e vários outros exemplos aí, né? Então, assim, a saúde tem um limite, né, de ação, né? Mas e como que tu observou, talvez, essa virada assim de chave, ou desde o começo já era, pelo menos, eu observo que de um tempo para cá, assim, sei lá, uns 10 anos, não sei, tu como atuando na área, né, que mudou essa visão que as pessoas têm do animal, talvez uma carência de afetividade, ou talvez uma relação de estresse, de conseguir ter algo que... Cada vez mais está aumentando, né? A gente, por exemplo, quando era pequeno, o nosso cão comia o resto da comida, né? Hoje, cada vez, até come, ficava mas... na mesa ali. Hoje ele está dentro da cama, né? Hoje ele está na cama com a gente, né? Então, assim, né? Hoje é super normal, né? Então, não é certo ou errado. É a geração que está optando, por exemplo, em ter menos filhos. Então, hoje, qual é o nosso público-alvo, né? São casais jovens que decidiram por não ter filhos humanos e têm filhos pets. São pessoas... O famoso pai de pet. São pessoas, por exemplo, né, que as pessoas mais idosas, que os filhos saíram de casa e acabaram, né, pegando, né, para suprir a síndrome do ninho vazio, pegando um pet, né, e delegando todo aquele amor, aquele carinho, né? Então enfim, né, e depois da pandemia foi um momento chave. Depois da pandemia, com a exclusão social e o cão por essa questão de dar o carinho, dar o amor, tanto que a nossa área na pandemia foi uma das mais que cresceu, né? Porque justamente faltou esse convívio social e a população viu em ter um pet como se fosse, né, uma forma de intermédio e convívio social, né? Ô Felipe, legal. E pela tua vivência já na área da medicina veterinária, o avanço da tecnologia dentro da tua profissão, né? Eu me recordo, né, a gente acompanhou muito a tua trajetória, a videocirurgia não... Talvez, vou falar como leigo, né? Na época que tu estudava não existia ou quase não se falava, né? Hoje, muitos dos casos é diretamente videocirurgia, né? Como é que está sendo esse processo de construção e evolução dentro da medicina veterinária? Perfeito. Olha, eu sempre falo, se eu não fosse videocirurgião ou pegasse outras áreas, né, da medicina veterinária ali, de nicho de cirurgia como microcirurgia, a gente não seria ninguém, tá? Porque... justamente esse foi o ponto-chave do diferencial, né? Então, hoje na veterinária, né, o mercado está muito concorrido, né? Hoje, assim, os nossos leads de entrada para orçamentos e buscas por cirurgias, né, eles entram na clínica, mas entram em várias outras, né? Então, assim, e hoje a gente conseguiu atingir um nicho de mercado que é a preocupação em cada vez invadir menos o paciente, né? Igual a gente, se a gente tiver a possibilidade de um procedimento médico, né, ou cirúrgico que acabe invadindo, causando menos dor, que seja mais seguro, né, que seja, né, muito melhor para o paciente. Uma recuperação mais rápida. Com certeza vai ser esse caminho. Então, esse foi o caminho que a gente diferenciou, né? Então, a videocirurgia ela veio como um nicho de diferenciação de mercado, né, que a gente conseguiu atingir. E assim, para ter ideia, só fazendo link com a parte humana, né? Hoje, por exemplo, né, a Unimed ela banca toda a parte para retirar uma vesícula por vídeo no ser humano. Né? Então, muito tempo atrás, já algumas décadas, ela excluiu a vesícula, né, de forma aberta e eletiva,
né? E sabendo que um médico humano que faz uma vesícula por vídeo, ele vai ter um período de internação menor no pós-operatório. Logo, o plano gasta menos com o hospital de internação. É mais seguro, tem menos complicações, menos UTI, enfim, né? Todo um estudo que se tem baseado nisso. Então, mesmo o procedimento sendo mais sofisticado por vídeo, ele acaba sendo mais vantajoso, por exemplo, para um plano de saúde, tá? Que acaba tendo menos custos. Então, assim, né? E sem contar que os benefícios, como tu falou, para o paciente, né? E comparado com não sei se tens alguma informação sobre isso, da medicina veterinária com a humana, ambos acompanham a tecnologia, um avanço tecnológico de modo igualitário ou acaba, não, a medicina humana ainda está muito mais na frente ou a veterinária está atrás, enfim, está igual? Como é que está essa relação? Tens algum estudo, alguma coisa nesse sentido? Como a gente foi pioneiro na área, né, há cerca de 6 anos atrás, na área de mínima invasão, de videocirurgia, hoje, por exemplo, eu consigo operar, né, com a mesma torre, né, cirúrgica, com o mesmo material que um cara, né, por exemplo, do Einstein ou do Baiaçu tem. Tá? Por exemplo, hoje a gente tem no núcleo lá de cirurgia uma torre, por exemplo, que opera por infravermelho, que é o suprassumo hoje de um equipamento de vídeo. Né? Claro, foi equipamento comprado usado, enfim, né? Na veterinária tem todas essas questões que a gente briga por, né, equipamentos usados para se tornar viável, mas hoje, em nível de qualidade, por exemplo, a gente opera com a mesma torre que o médico, né, tiraria uma vesícula hoje com o método que a gente chama que é ouro, que é o melhor método, a gente consegue fazer isso num paciente canino e um paciente felino, exemplo, né? Só para citar um exemplo. Né? Ô Felipe, e ainda falando em tecnologia, porque acho que é um assunto também, no momento tudo que é área, né? Tens um medo, alguma coisa de um robô, por exemplo, tirar o teu espaço, a tecnologia tirar o teu espaço como profissão? Como profissional, olha, isso é possível? Talvez um dia a gente chegue lá, né? Talvez, né? Mas, assim, aí vem a diferenciação da medicina humana, né? Eles já operam com robótica, né? Isso já fazendo casos reais e cada vez mais em grandes centros, né? A veterinária está um tanto quanto distante pelo custo do robô, né? Então, assim, mas eu acredito assim, de ponta a ponta, ou seja, né, o robô fazer uma cirurgia, né, de ponta a ponta, eu acho que é um caminho tanto distante, né? Porque, diferente de uma produção de um carro, por exemplo, que é toda hoje robotizada, enfim, se tem um padrão, né? Na medicina humana ou na veterinária, você tem um caso diferente do caso. A tomada de decisão é na hora. Nunca vai ter uma excisão de um tumor, nunca vai ter uma patologia igual a outra. Pode ser semelhantes, mas a decisão de manobra cirúrgica, quando você vai entrar, muitas das vezes eu acho que vai ser difícil. Talvez um dia a gente chegue lá, mas acho que no futuro tão próximo, difícil, né? E vamos entrar agora no âmbito aí do empreendedorismo. Em que momento virou a chave de tu sair, né, de fato, porque tu iniciou a tua carreira como CLT, como profissional, né, prestando teus serviços ali para uma pessoa, e a partir do momento tu decidiu migrar para ser dono do teu próprio negócio, né? Como é que foi essa migração, quando é que teve essa ideia de fato? E o porquê disso, né? Eu trabalhei como 3 anos, né, como prestador de serviço em um estabelecimento e acabou com uma decisão, né, da gestão, do estabelecimento que eu fosse demitido do local, né? E na época me desesperei, fiquei sem chão, tinha feito dívidas com relação à compra de equipamentos e outras coisas, né, na vida pessoal e, cara, tomei um baque, né? Fiquei sem chão, né? Mais uma vez a minha família acabou, né, me ajudando nessa parte mas hoje, assim, passado todo esse tempo, né, que já estão aí já com, né, mais de 13, né, 14 anos aí, eu vejo que foi um favor, né? Então foi um favor que talvez aquilo estava preparado para a gente ligar o modo, né, de ser empresário e seguir até hoje, né? Mas foi dessa forma. E aí, falando de ser empresário, né, Wagner? Vem aquela parte boa, né? Que todo empresário, quando já abre, já ganha muito dinheiro, é muito fácil, né? Só vê o dinheiro entrando. Quais foram as dores ali, de fato, do início que tu teve, que tu pode lembrar, assim, poxa, lidar com pessoas, lidar com a contabilidade, a parte de tributos, lidar com parte jurídica, conquistar clientes. O que tu viu assim que foi mais difícil de fato na época? Cara, lidar com cliente na minha área foi muito difícil, né? Foi como eu falei, mais uma vez o curso, a graduação, ela não te ensinou a lidar com a vida,
né? Ele ensinou técnicas de salvar uma vida, né? Ou técnicas de curar uma doença ou tratar uma doença. Mas, assim, gestão de clientes, de pessoas, de como você abordar, de como você se comportar. Então, houve muito erro e muito acerto. Acho que isso foi uma das minhas principais dificuldades, né? E até conversando com outros colegas de outras instituições, né? Enfim, isso é uma coisa que falta na grade da veterinária. Né? Como você abordar um cliente, né? Como naquele momento da dor que ele está lá com pet, enfim, naquele problema que ele está sofrendo, né? Como você vai abordar aquilo, né? Mostrar empatia, enfim, tudo isso eu acabei pecando lá atrás, né? Que é aprimorando no erro e acerto, que a gente conseguiu chegar onde a gente está hoje, né? Mas esse é o principal ponto, né? E o segundo ponto, né, que foi a gestão, né, cara? A gestão é empresarial, né? Quanto que da tua fatia do teu serviço vai para imposto? Quanto, né, como é que você vai abordar uma gestão de um recurso humano dentro da tua empresa, né? Isso aí tudo realmente foi difícil também nessa parte, né? Eu acho que, assim, vendo do meu lado, a precificação do teu serviço, para mim, ainda né? Ela é complexa, né? O quanto realmente é teu custo e o teu mais ainda, porque envolve uma série de outros fatores que não é só o teu conhecimento que é colocado ali na tua técnica, né? Então, acho que isso realmente é... E lá no direito também não tem, sabe? Então, vários cursos que não são da administração, da área de gestão, acho que tem esse problema. Tem esse problema, né? Falta isso, né? Eu acho que isso é um pouco, até se a gente for ver outros podcasts, enfim, de empreendedorismo, né? A gente tem essa falha geral, tá? Não é só na veterinária. Isso, em várias áreas. Falta isso, tá? Falta ensinar a ser empresário. Falta ensinar a lidar com pessoas, né? Enfim, falta isso, uma disciplina para isso, né? Com certeza. Com certeza. Acho que isso aí é uma das principais dores que as pessoas têm, né? E alguns colegas até comentam que alguns países, por exemplo, Estados Unidos, tu vai fazer uma academia, em algumas matérias iniciais tu tens a parte de gestão, independente se é um curso de, sei lá, de veterinária, enfim, mas tu acaba participando disso porque, no fim, muitas das pessoas que saem dali vão ser, de fato, empresários. Né? O próprio lado financeiro, né? De tu também aprender a lidar com o dinheiro, aprender a se planejar para fazer teus investimentos, para fazer... Essa dificuldade, né, a gente aprende há pouco tempo, assim, não, tá aprendendo, né? Mas realmente falta isso, né? Educação financeira, educação financeira. Uma coisa básica, né? Então, assim, né... Por que talvez assim os estudos mostram que a população financeira está endividada? Gente, é educação. Falta educação. Sim. Isso faz total sentido. A parte política também, né? Muitas das vezes a gente vai lá com 16 anos, vai votar e nem sabe qual que é a estrutura de um país nosso, né? E tu já tens a missão ali de votar. E isso aí é algo que extremamente arcaico, né? Para os nossos tempos atuais, né? Sim. E vamos lá, e falando hoje das clínicas de veterinária ainda, Felipe, o que se diferencia a Vets, no teu ponto de vista, né, dos teus concorrentes, dos teus colegas de trabalho? Hoje é principalmente a gestão de casos complexos. Assim, hoje a gente não pode dizer que a gente virou especialista, mas a gente canalizou, tipo assim, o que está difícil, né, de resolução, a gente manda para Vets, manda, né, enfim. Então, assim, hoje a gente a gente dá muita atenção àquele caso, né? Então, assim, hoje a gente se dedica àquele caso. A gente ficou, ficamos conhecidos por realmente se importar pelo caso, né? Estudar a fundo, né? E também com as manobras que a gente tem tanto de cirúrgicas e com equipamentos, né? Isso tornou-se também uma referência, né? Então, hoje é mais gestão de casos complexos, né? Hoje, né? E o Felipe, ele gosta mais do quê? Da gestão ou de botar a mão na massa e abrir um cachorro? Eu tô nessa divisão, né? Eu gosto dos dois, tá? Mas eu ainda tenho me dá muito prazer psicológico salvar vidas, sabe? Assim, de eu entrar no centro cirúrgico, de ter aquele feedback positivo do doutor, meu cachorro tá melhor, né? Ele recuperou. Isso pro meu interior, ele vale muito ainda, né? Então eu tô numa briga pessoal porque eu tô tendo que me dedicar à gestão, né? Então, assim, mas para mim eu tô na época de transição, talvez, né? Talvez eu tenho muitos colegas meus que já, né, que são também proprietários de clínicas, de hospitais, que acabaram já cada vez mais saindo da parte operacional, saindo da parte, né, do centro cirúrgico e se dedicaram à gestão, né?
Eu não sei se eu vou conseguir, né? Mas é um caminho talvez que tenha que ser feito, né? Talvez. Ô Felipe, e com essas indas e vindas aí pela caminhada da medicina veterinária, você também, um tempo atrás, aí, uns, sei lá, 2, 3 anos, né? Tem a decisão de montar uma escola técnica, a Inspire, né? O que te motivou a criar uma escola de especialização? Então, como a gente fez vários cursos relacionados, né, ao longo da minha trajetória, muitos cursos fora, né, do país, enfim, eu pude pegar em cada espaço, em cada curso que a gente fez, o que ele tinha de melhor. Então, a Inspire nasceu justamente para isso, né? O que a gente aprendeu na Espanha, em Portugal, na Argentina, enfim, dos cursos que a gente fez fora, a gente poder trazer isso para o Brasil. Né? Então, assim, é uma coisa que não tem. E a gente tentou botar isso de forma organizada e com qualidade. Né? E também muito focado para essa parte de mínima invasão. Né? Então, hoje, assim, a parte que a gente mais hoje se dedica, né, é a parte de cirurgia voltada para videocirurgia, né, a cada vez mais invadir menos o paciente. Então, trazer o que a gente pegou lá de fora, né, para essa área de cirurgia avançada. Né? E o público-alvo são profissionais já com uma certa experiência ou aquele profissional também que recém saiu de uma faculdade já pode também fazer os cursos que a Inspire oferece? Isso. Hoje a escola, ela acaba sediando, né, algumas pós-graduações, né, de outros cursos, tá, na área de cirurgia geral. E agora, para o plano para 2026, tá, a ideia é ter alguns cursos voltados para a mínima invasão. Né? Eu tive uma filhinha pequena, né, então, atrás de todo profissional, a gente precisa, às vezes, dar uma desacelerada. Né? Então, como eu tenho uma rotina muito grande de centro cirúrgico e gestão, enfim, a gente acabou dando uma desacelerada para curtir um pouco, né, a família. E para 2026 agora a tendência é a gente voltar com os cursos mais voltados aí para a parte de mínima invasão. Né? E o Felipe, como professor também, como é que se enxerga nisso? Gosta, está gostando dessa área? Gosto. Né? Esse também foi outro ponto de montar a escola, né? Porque a gente tem que o conhecimento ele serve para ser replicado. Né? Então, eu sou totalmente a favor de passar o pulo do gato, aquela manobra que faz a diferença numa cirurgia. Então, ensinar sem segredo, realmente passar realmente o bastão para a próxima geração. E né, muitos não fazem isso por meio de concorrência ou criar né, futuros. Né? Cara, isso não existe, né? Na minha opinião. Acho que é um pensamento muito pequeno. Né? Então, hoje a gente ensina de ponta a ponta. Né? Hoje, quando eu entro numa sala de aula, é para ensinar realmente real, passar a minha experiência, reduzir a curva de aprendizado daquele cirurgião, para que talvez ele não cometa um erro que eu cometi no passado. Né? Uma dor que eu vivi lá atrás e ele salve aquela vida. Né? Então, isso é o principal, né? A gente passar o bastão e que né, ao longo da vida novos cirurgiões acabem salvando outras vidas. Né? E isso aí, né, Wagner? Tu que ainda está atuando, eu já sou um professor aposentado, né? Pendurei jovem aposentado. Mas o quanto essa profissão faz a gente também crescer cada vez mais, né? A gente repassar certeza, o conhecimento, sim, de fato, né? Faz a gente... Sim. Aprender, sim. Né? E quanto também é gratificante, né? Um aluno, né, chegar ao final do curso, final da aula, pô, professor, obrigado por compartilhar esse teu conhecimento, com certeza isso acontece na minha vida e agora eu estou aprendendo, estou conseguindo entender isso. Eu sempre falo, né? O Brasil é continental, né? É praticamente um continente. A gente tem, né, difundindo, por exemplo, só na Grande Florianópolis a gente tem 2 serviços de videocirurgia. Olha o quanto que a região peca por não ter, né, mais uma unidade, enfim, né? E o interior do Brasil é pior ainda, entendeu? Assim, né? É uma área que precisa ser difundida, né? Hoje na medicina humana, né, seja no hospital aqui em Tubarão, né, ou em Criciúma, já se retira a visita por vídeo. Entendeu? A gente não tem isso aplicado na medicina veterinária. Então a gente precisa seguir esse caminho, né? Buscar sempre o melhor procedimento. Só que para isso vem, além do investimento em materiais, também a parte da capacitação desses profissionais na escola. Né? E ainda falando da escola, Felipe, como é que funciona o ensino em si, as didáticas? Tem a parte teórica, tem a parte prática, ou é só voltado mais para a parte prática? Como é que vocês tratam isso? Metodologia. O método Inspire é mão na massa, né? Não é o método da geração Z que, né, muito ensino EAD, né, na cirurgia, muito, né? Do qual eu sou contra, né? Então, assim, né, hoje dá para fazer o módulo ensino à distância? Dá.
mas tem que ter pelo menos a parte prática aplicada. Não dá para formar cirurgiões EAD. Tá? E isso até o nosso Conselho de Veterinária acordou. Né? Então, já tem resoluções do nosso conselho, né, que junto ao MEC já estão regulamentando essa questão, né, do ensino à distância voltada principalmente a práticas cirúrgicas, né? E também dentre outras práticas laboratoriais, né? Mas assim, a Inspire ela surgiu realmente do presencial, né? E aí também ela veio numa fase nasceu no pós-pandemia, onde estava todo mundo que o AD ganhou força, né? Então assim, hoje a gente vai, né, os próximos planos de curso voltados para 2026 é um modelo híbrido, né? Que a gente vai passar a teoria muitas vezes EAD, mas que o aluno volte, né, até a instituição, volte até a escola para poder aplicar, para poder realmente, né, botar a mão na massa e conseguir executar aquilo. Né? Sabe que isso que o Felipe falou ali, a gente observa isso dentro da universidade, né? Mas eu ia me referir até a uma outra questão que complementa aquela outra que tu trouxe ali, do ser professor, que é se relacionar com as pessoas, né? E isso, quando tu tem, e vai focar com aquilo que tu falou lá no começo, né? Que precisa ser replicado, né? Um bom cirurgião, ele precisa botar a mão na massa e repetir, e é isso que vai fazer ele se tornar melhor. Com certeza. Né? Então, eu acho que o desafio maior talvez é tentar que as pessoas observem o valor que é necessário nessa gestão, né, presencial, nessa atividade. Né, cara, tem que se dedicar, cara. Não tem hoje para ser qualquer área, Wagner, né? A gente pega qualquer área, você tem que se dedicar, né? Então assim, né, tem que se privar das coisas, né? Eu sempre falo lá para os alunos, né? Pô, você está só na pós-graduação. Se tu não fizer além do que está dentro do teu ensino, tu não vai se virar um bom cirurgião. Tu tem que se dedicar ao teu tempo, né? A menos Netflix, a gente brinca, né? E mais estudo, entendeu? Assim, você tem que praticar, você tem que se dedicar, né? Então, né, você tem que romper a barreira da curva, né? Para você realmente estar apto a cuidar de uma vida, né? Então, isso é o principal, né? Ô Wagner, agora a pergunta é para ti. Mas é uma curiosidade que me surgiu agora. O direito já está com EAD ou somente presencial? Não, ele tem, mas ele teve agora alterações, né? No MEC ali, de exigências, de número de horas também que tem que ser mais presenciais. Ele tem o híbrido, né? Tem o híbrido. Legal. E os cursos em geral tiveram uma alteração, né? Legal. De número de horas. Muito obrigado pela entrevista, Wagner. Ô Felipe, e Inspire, tem essa clínica no Córrego, clínica dos ingleses. Como é que é liderar, estar à frente dessa gestão, ter tempo para operar, cuidar da família? Qual é a chave do sucesso, do segredo aí pra gente? Conta aí. Não é difícil, né? Mas, cara, é muito gratificante, né? É gratificante primeiro porque a gente gosta do que faz, né? Então, aí o tempo ele fica grande, né? Então, se a gente faz o que gosta, o tempo fica grande. Então, mas assim, é difícil, né? É difícil. Hoje eu, né, até deixo um pouco de estar com a minha família, porque a minha profissão exige isso muitas vezes, né? Muitas vezes não tem como delegar um grande procedimento cirúrgico, eu tenho que estar presente. Um plantão, né? Um plantão cirúrgico grave, né? Porque hoje um plantão cirúrgico mais simples, alguém da minha equipe já assume, né? Mas uma coisa mais grave, mais pontual, é um tempo que eu teria, às vezes, um momento de família com a minha filha, né? E com a minha esposa, né? Fabiana, obrigado até pela paciência, né? Porque não é fácil, né? A gente já saí no meio de casamento para atender, já saí no meio de Réveillon, né? Talvez assim, vários, né? Então assim, é aquela coisa, né? É a missão, né? Hoje, quando você termina o curso, você tem a missão de salvar a vida, né? Então, e você tem essa missão, você tem que ser cumprida, né? Então assim, não é só ter a missão dada lá na hora do juramento, que foi bonito, mas você ter aquilo realmente executado e viver aquilo, né? Isso que é importante, né? Felipe, um caso que eu vejo também muito, tudo que é profissão, né? Mas também na medicina veterinária, acho que tem uma palavra que ela é muito forte, que é a ética, né? Porque vocês podem, o teu cliente ali, não um cachorro, um pai do cachorro ali, né? Ele não conhece, ele não domina a técnica, a área, a doença, enfim, de fato, né? Muitos deles, na verdade. O quanto isso representa pontos para o Felipe, para a clínica, que ser ético, porque vocês poderiam
ganhar um dinheiro em mais de uma diária, enfim, de mais um determinado exame que talvez não precisaria. Como é que tu enxerga a ética dentro da tua profissão e dentro da clínica, né? Assim, eu acho que o profissional que acaba pedindo exames a mais ou que pede uma coisa muitas vezes desnecessária, o próprio mercado ele vai com o tempo vai pegando ele. Ele é um profissional que ele tem vida curta, né? Então, assim, a pessoa ética, a pessoa que trabalha dentro dos protocolos, dentro da técnica pura, baseado para aquele paciente, ele é durável. Né? Eu acho que é aí que a gente consegue hoje ter recorrência nos casos, né? Aquele tutor que perdeu às vezes um animalzinho com a gente, ele vai adquirir um novo, seja adotado, enfim, vai voltar para a clínica, né? Então, assim, essa recorrência, esse feedback que a gente tem, né? Mas, assim, eu acho que o próprio mercado, ao longo do tempo, ele acaba, né, escolhendo o profissional que vai ter sucesso, se não vai ter sucesso, né? Então, mas é um tanto quanto delicado, né? Até, muitas vezes, quando você atende tutor que o tutor é médico, enfim, ou da área da saúde, existe discussão realmente, por que você está pedindo isso, né? Na medicina não é assim, é assado, mas peraí, fulano, as áreas são diferentes. Eu estou indo por esse caminho porque no cão funciona assim. Né? Então, assim, a gente tem que ter, jogar a cintura ali e explicar o porquê daquilo. Né? Eu penso, inclusive, hoje com a informação que a gente tem, né, e há para todo lado, então o pessoal consulta e vai e vem te desafiar com... mas eu li Wagner, isso. tem cliente... Chat GPT aqui, ó. Cara, tem cliente, cara, que me vem com a técnica cirúrgica pronta, cara. Perguntando até a manobra cirúrgica dentro do osso que eu vou fazer na cirurgia ortopédica. Vai ter ideia do nível que a internet e a inteligência artificial já... Então, assim, é muito bom que tu traz um cliente muitas vezes informado, né? Então, isso é importante, né? Ô, Felipe, e tem um lado humano dentro da tua profissão, né? Que às vezes tu recebe um paciente ali e vê que o tutor ali não tem condições, às vezes, de arcar com uma cirurgia. Como é que é o trabalho de vocês perante isso? Tem a parte da caridade também ou, enfim, consegue virar a chave ali a profissionalismo? Então, dentro da ética, a gente, dentro do nosso código de ética, né, a remuneração do tutor e as condições dele, elas devem ser consideradas, né? Então, não no ponto de vista global, né? Eu não posso divulgar descontos ou dar descontos de forma global, mas para aquele caso o nosso código de ética permite. Tem lá um artigo, uma cláusula, né, que diz lá que você, de acordo com as condições financeiras daquele, você pode realmente tecer um desconto, né? Enfim, né? Então, e a gente tem essa sensibilidade, né? Então, eu sempre falo, né? O cão, o gato, eles são os instrumentos da nossa profissão. Então, nada mais justo, né, que muitas vezes, numa situação específica, né, baseado na condição social do tutor, a gente conseguir um valor, claro, respeitando sempre a ética para não ferir os demais colegas, né? Sim. Né? Com certeza. Né? Ô, Felipe, quais são os planos aí, tanto da Spire ou da VETS, para os próximos anos aí? O que pretende, que pode falar? Então, agora... a gente está com a diversificação, né, da escola e para ter a possibilidade também de venda de equipamentos. Né? Então, a gente está em parceria com algumas empresas. Tá? Fizemos agora, recentemente, reunião com empresas norte-americanas, empresas russas, que vão fomentar materiais de alta tecnologia para a medicina veterinária. Né? E a gente está, então, articulando a distribuição desses equipamentos aqui no Brasil. Né? Então, a gente está... querendo que o aluno hoje, né, que faça o curso, ele acabe conseguindo adquirir os materiais com mais facilidade, que era uma dor que eu tinha lá em 2019, quando eu comecei na vídeo. Né? Por exemplo, qual torre de vídeo comprar, qual equipamento comprar, como comprar. Né? Então, justamente, até o Arthur, obrigado aí, Arthur, por estar assistindo a gente aí. E o Arthur está ajudando a gente nesse projeto, né, que vai... fomentar a aquisição de materiais, né, e juntamente com a capacitação da escola, né, e com os materiais o aluno poder executar, né, replicar isso, porque uma coisa tá junta, né, então, né, enfim, né. E para VETS, tem alguma coisa em expansão, mais uma sempre, unidade? Meu Deus do céu, sempre. Como é que é? Vamos abrir mais um escritório aí, precisamos aumentar os honorários da contabilidade aí. Também sempre a VETS só cai a contabilidade, né, sempre, né, todo esse crescimento, sou muito grato aí ao meu irmão, ao meu
meu pai também gestor, ao senhor Ailton, né, da ICAVI, que sempre nos proporcionaram uma boa assessoria contábil, né, e isso faz toda a diferença para o crescimento da empresa, né. Mas os planos, assim, eu sempre tive o sonho de rede, né, mas a rede está guardada no meu coração aqui, mas assim, eu preciso ainda achar pessoas de confiança, formar líderes, formar equipe, talvez estar um pouco mais maduro, né, para formar a rede, né. Esse sempre foi um grande sonho, né. Mas a gente vê as histórias de gestões aí de grande sucesso, a gente vê que os empresários aí é a partir dos 40 que a maioria, né, acaba despontando. Maturação. Né? Então a gente... Mas vamos ver, seria formar a rede, mas vamos ver o que o mercado nos leva. Né? Legal. Ô Felipe, e estamos já na reta final do episódio. E que mensagem, que dica você pode dar para aquele jovem veterinário que está saindo da graduação ou que está iniciando dentro da vida da medicina veterinária, né? Para que ele possa construir uma carreira brilhante? O que você pode contribuir, construir para esse crescimento? Nunca só se apega à graduação. Nunca, tá? Estude, acompanhe profissionais mais experientes, se dedique-se, esteja disponível, que hoje, infelizmente, assim, tem profissionais que têm boa qualidade técnica, mas não estão disponíveis para, muitas vezes, né, trabalhar. Enfim, gente, é um conjunto. Hoje, o sucesso, né, de um futuro médico veterinário que está saindo da graduação, que quer realmente ter sucesso, seja, né, em salvar um grande caso, trabalhar num grande caso, ou até mesmo sucesso financeiro, né, é que eu sempre falo que é consequência. Né, a grana sempre é consequência, cara. Hoje, né, eu vejo, né, até em contratações de veterinários dentro da empresa que a primeira pergunta que a gente escuta é quanto é que eu vou ganhar. Verdade, e tá tudo errado. Né? Os valores são invertidos. Tá tudo errado, tá? A gente, assim, me desculpe, a pessoa tem que primeiro, o que ela vai te entregar? O que ela vai dar de resultado? Qual é o currículo dela? O que ela já passou? Né? Então, assim, ela tem que mostrar o valor dela, né, para aí realmente a remuneração ser consequência. Né? Então, assim, mas assim, estude. Né? Hoje não tem como parar de estudar na nossa área, porque tudo está em constante evolução. A técnica de hoje, já de amanhã é diferente, né? E o certo e o errado muda de um momento para o outro. Né? Então, estudar e se dedicar bastante. Né? É isso aí. E se tu fosse resumir aí tua trajetória numa frase, numas palavras, o que tu... Resiliência, né? Eu tive muitas quedas na vida, né? Tanto em me associar talvez a pessoas não tão honestas, né? E que me deram talvez só baixar um degrau, mas eu nunca perdi a esperança, né? De acreditar, né? Em manter a ética e trabalhar do mais correto possível para poder me erguer e assim por diante, né? Então eu acho que assim não sou eu, mas assim acho que a resiliência dentro dos erros e acertos é o principal para a gente continuar, né? E sempre aquele erro do passado, né, servir para o futuro, que a gente evite esse erro novamente, né? Com certeza. Né? E a Bia vai ser veterinária também? Vai seguir os passos do pai, cara? A Bia nasceu no dia 4 de outubro, que é dia de São Francisco, né? Nosso padroeiro dos animais. Então, e sempre em todo contato com os animais ela tem muita destreza. Vamos ver, mas ela vai fazer o que ela quiser, né? Mas o meu sonho é que ela seja tenista, né? Meu sonho é que ela seja tenista. É isso aí. Felipe, então estamos na reta final de fato. Deixa o microfone tá aberto aí para te falar um pouquinho mais onde é que fica a Vets, a Spire, para as pessoas que estão nos assistindo conhecer também, né? O Instagram, enfim, rede social. E a palavra está contigo. Hoje a Vets atende em Florianópolis, temos uma unidade no Córrego Grande, outra no bairro de Ingleses. A escola fica sediada no mesmo prédio onde a unidade do Córrego. E, né, quem estiver assistindo, né, a gente abre vagas para vários estagiários, várias pessoas que querem crescer. A gente tem muita política realmente de pegar a pessoa, lapidar, né, dar o caminho a ela. Então, né, a gente é bem aberto a essa questão de dar oportunidade às pessoas. Né, e vai ser um prazer aí, né, estar recebendo quem tiver interesse em crescer na área veterinária, né? E quebrando um pouco o protocolo, né? Eu prometo que eu não vou chorar, né? Mas esse cara de preto tá na minha frente aqui, cara, é um cara que eu admiro muito, tá?
Admiramos, né? Pra quem não sabe, a gente morou no mesmo quarto juntos, assim, durante anos, assim. Passamos Olimpíadas juntos, Copa do Mundo. Copa do Mundo, que a gente ligava aquela TV enorme, tirava a roupa, botava dentro do guarda-roupa, um quarto super apertado, casa de BNH. E seja nossos pais aí até hoje que estão assistindo hoje aí, eu só tenho gratidão ao que meu pai e minha mãe nos ensinou dos valores, né? Eles deram o melhor que puderam e na época, né, eles fizeram o que puderam, mas assim, eu tenho muita gratidão pela família que eu tenho e parte do que eu fui resiliente que eu acabei de comentar aqui, com certeza tem base na família estruturada que a gente tem, né? Que faz toda a diferença. Né? Toda. Com certeza, né? Eu sou suspeito pra falar, né? Fortes emoções aí. E aguenta o coração. Mas, cara, obrigado pela disponibilizar o teu tempo, né? Você tá aqui hoje com a gente. Eu sei que é difícil, é corrido, é raro tu estares aqui em Itajaí. Geralmente é mais nos finais de semana, mas hoje, como tua agenda conciliou e a gente teve esse espaço, então assim, não tinha por que não fazer o convite, né, Wagner? Acho total. E muito obrigado mesmo, né? E outros podcasts, vendo outros empresários aqui falando, já me mudar a minha visão, né? Então, não só de vocês, claro, o podcast sempre é muito longo, então eu deixo no carro muitas vezes, né, ali rodando e ouço, né, para a gente poder realmente... Isso é muito importante. Essa conversa é aquela coisa, não tem preço, né? Falar da experiência de forma verdadeira e que inspire outras pessoas, né, é muito importante. Essa é a ideia. Mas é isso aí, então muito obrigado novamente, né, cara? É um prazer. Com certeza a gente vai te chamar para outros episódios, porque também histórias não faltam. E tem uma outra coisa que a gente não falou, né? O homem também é empresário do ramo imobiliário, né? Então tem um. Deixa isso para outro episódio aí, deixa outro episódio. Tem uma imobiliária também lá em Florianópolis, mas deixamos para outro episódio. Felipe, cara, tu sabes a gratidão, o amor que eu tenho por ti, pela tua família, tudo, né? A Bia, que veio nas nossas vidas, é uma criança incrível, que a gente tem um amor enorme por ela. E sabe que precisar contar comigo, com a família, a gente está sempre à disposição. Perfeito. Aí para ajudar. E muito obrigado, com certeza vamos te chamar em breve para fazer um outro episódio especial. Perfeito. Pessoal, para você que está nos acompanhando, não deixe de seguir a Inspire, a Clínica Vets nas redes sociais. Tem o Instagram do meu irmão também, o Felipe Gonçalves, Pereira Gonçalves, não sei como é que está o Instagram agora, o @, mas depois a gente vai deixar nos comentários. E não deixe também de seguir o nosso canal do YouTube. É muito importante fazer a sua inscrição, a sua participação lá e também no nosso canal do Instagram, do Spotify, Instagram, de tudo, né, Wagner? Então, assim, não deixe de acompanhar, porque quanto mais engajamentos, mais pessoas brilhantes, assim como o meu irmão, como o Felipe, vão estar aqui junto para passar essa trajetória assim para vocês. Pessoal, meu forte abraço e até o próximo episódio. Valeu, abraço. Valeu, obrigado.